E aí, pessoal, vamos lá, vamos retomar aqui a análise de questões sobre o pronunciamento técnico CPC 26. Nesse bloco, eu trouxe exclusivamente questões a respeito da demonstração do resultado abrangente, que é um tema que gera muita dúvida nos alunos. Então vamos lá, vamos resolver essas questões a respeito da demonstração do resultado abrangente, são questões práticas. Vamos lá. Essa questão foi cobrada no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Vamos ver o que ele está pedindo primeiramente? Olha só, considerando exclusivamente tais informações e ainda a NBC-TG 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis, o total do resultado abrangente do período. Ele está querendo o total do resultado abrangente do período. Só lembrando que o resultado abrangente do período ele abrange, sem qualquer trocadilho, o resultado do exercício, que está lá na DRE, lucro ou prejuízo, e além disso, os outros resultados abrangentes, que são aqueles itens que não transitaram pelo resultado e foram apropriados diretamente no PL, sob o título ali de ajuste, avaliação patrimonial, ajuste, acumulado de conversão. Show de bola? Então vamos lá, vamos lá. Então a gente tem que descobrir aqui o que é resultado e o que são os outros resultados abrangentes. Eu já estou vendo aqui, olha, claramente que eu já tenho o resultado do exercício. Eu já tenho o resultado do exercício. Então já começa a ficar mais fácil a minha vida, né? Então olha só, eu tenho aqui o resultado que foi um lucro. Então resultado do exercício. Resultado do exercício. Então isso aqui eu busquei lá na DRE. E foi o quê? Foi um lucro de R$ 15.600. Legal, R$ 15.600. O que eu mais preciso? Eu preciso agora dos outros resultados abrangentes para chegar ao resultado abrangente. É isso que eu preciso. Então vamos buscar os outros resultados abrangentes. Eu vou abrir aqui um razonete como se fosse uma apuração do resultado do exercício, mas aqui eu vou chamar de outros resultados abrangentes, né? Então, olha só, dividendos propostos e pagos. Isso aqui é o outro resultado abrangente? Não, não é. Isso aqui é distribuição de lucros aos acionistas. Então, isso aqui não é outro resultado abrangente. Assim como a integralização de capital social impacta o PL, mas não é um outro resultado abrangente. Então, cuidado. Os outros resultados abrangentes impactam o PL, mas nem tudo aquilo que impacta o PL é um outro resultado abrangente. Então, integralização de capital social, aquisição e venda de ações em tesouraria, isso não tem nada a ver com outro resultado abrangente, assim como a integralização de capital social. Então, cuidado. Agora, perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, de acordo com o CPC 33, isso aqui é um resultado abrangente. Então, como foi uma perda aqui, eu vou lançar isso aqui a débito, né? A débito R$ 480. Constituição de reserva de lucro. Isso aqui não tem nada a ver com, reserva, com outro resultado abrangente, né? Isso aqui é apenas uma distribuição do lucro, né? Sai ali da conta lucros acumulados, vai para a conta de reserva de lucro aí. Ações em tesouraria vendidas. Então lembra lá, eu falei, aquisição e venda de ações em tesouraria não é o outro resultado abrangente. Agora, perdas em conversão de demonstrações contábeis para o exterior, lembra que isso aqui vai lá para a conta ajuste acumulado de conversão, que é um exemplo de outro resultado abrangente. Como foi perda, vou lançar aqui a débito no meu razonete. Olha lá, aumento de capital com reserva de capital. Não, isso aqui não é o outro resultado abrangente. Ações em tesouraria adquiridas também não. Novas integralizações de capital. Isso aqui não é outro resultado abrangente. Aqui os sócios estão agindo na qualidade de proprietário. E dispêndios com emissão de ações. Dispêndio com emissão de ações, ou seja, os gastos com emissão de ações. Aqui os sócios também estão agindo na qualidade de proprietário, né? Um gasto relacionado à integralização do capital social. Isso aqui não é um outro resultado abrangente. Lembra que essa aqui é uma conta retificadora ali no capital social. Lucro a gente já viu. Receitas, olha só, não realizadas com instrumentos financeiros. Aqui eu acho que a banca poderia ter sido um pouquinho mais cuidadosa, né? Ele deveria falar o quê? Olha, eu tenho ali ganhos com instrumentos financeiros mensurados ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes, os antigos instrumentos financeiros classificados como disponíveis para venda, onde a alteração no valor justo desse título, que enseja num reconhecimento de ajuste a valor justo, vai lá para o PL, na conta ajuste de avaliação patrimonial. Ah, professor, mas então não teria como aceitar essa questão? Teria, porque ele falou uma receita não realizada. Se for uma receita não realizada, ele está querendo falar que é uma receita que não foi apropriada ao resultado. Então só sobra essa opção de ser um instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então isso aqui vai lá para a conta ajuste de avaliação patrimonial, portanto é um outro resultado abrangente. Como é receita, vai ficar aqui positivo R$80. Então, olha só, 480 menos 80 dá 400, com 270 dá R$670, né? R$670. Aqui então o outro resultado abrangente é negativo, né? Então aqui é negativo em R$670. Só deixa eu trocar aqui então o sinal, né? De mais vai para menos, menos 670, menos 670, portanto, chegamos aqui em 14.930. 14.930, este é o nosso resultado abrangente. Legal? Ou seja, numa questão prática de DRA, você tem que saber classificar o que é, o que não é outro resultado abrangente. Simples assim. Agora, só cuidado, muitas questões como essa pedem o resultado abrangente, que é a soma do resultado do exercício, que está na DRE, lucro ou prejuízo, com os outros resultados abrangentes. Outras questões vão te pedir somente os outros resultados abrangentes, então não confunda outro resultado abrangente com resultado abrangente, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, aplicada em 2017, a banca FGV cobrou o seguinte. Vamos ver o que ele quer primeiro? Olha o que ele quer, a partir das informações, ele quer o resultado abrangente. Então vamos lá, ele quer o resultado abrangente, mais uma vez, assim como foi na questão anterior, ele já me deu o lucro líquido, então é uma informação que eu vou utilizar no cálculo do resultado abrangente. E agora eu preciso o quê? Eu preciso dos outros resultados abrangentes. Então, da mesma forma que na questão anterior, vamos abrir aqui, olha, um razonete chamado de outros resultados abrangentes. Então, CMV eu não vou considerar, porque isso aqui já foi considerado no cálculo do lucro, né? E o lucro ele já deu aqui de lambuja para a gente. A mesma coisa em relação às despesas operacionais, em relação às despesas com vendas. Agora, ganhos derivados de conversão de demonstrações contábeis de operação no exterior. Isso aqui está onde? Isso aqui está lá na conta ajuste acumulado de conversão, que é um outro resultado abrangente. Então, isso aqui é um outro resultado abrangente. Como foi ganho, eu vou inserir aqui a crédito 9.500. Ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda, né? Na época de aplicação dessa prova, a gente chamava dessa forma, ativos financeiros disponíveis para venda, hoje a gente chama de mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, como foi aqui um ganho, né? É um exemplo aqui de mais um outro resultado abrangente, 18.500. Depois ele fala lucro antes de juros e impostos. Aqui está lá na DRE, pouco importa. Perdas atuariais, perdas em planos de pensão com benefício definido. Isso aqui é um outro resultado abrangente. Como foi perda, a gente vai lançar aqui R$ 7.100. Receita de vendas está lá na DRE, não preciso me preocupar. E ele fala tributos sobre a remensuração de ativos. Bom, estou imaginando que ele está falando disso aqui, né? Olha lá, tributo. Então, olha só, se aqui houve um ganho, o tributo vai ser negativo, né? Ou seja, o valor líquido desse ganho vai ser menor, né? Percebe? O tributo ele sempre age na direção oposta, né? Eu tive um ganho aqui de 18.500, mas eu tenho tributação sobre esse ganho, portanto, de forma líquida, o ganho não foi de 18.500, foi de 18.500 menos 5.400. Então, já vou lançar essa tributação aqui de forma negativa. Deixa eu calcular aqui, portanto, qual que é o valor dos outros resultados abrangentes. Vamos lá. A gente tem aqui, olha, 9.500 mais 18.500. 9.500 mais 18.500, totalizando R$28.000, né? R$28.000. E aqui do lado esquerdo a gente tem 7.100 mais 5.400. Então dá 12.500.
12.500. Portanto, os outros resultados abrangentes serão de 15.500. 15.500. Então, deixa eu fazer aqui, olha. Resultado do exercício foi R$72.000. Onde que eu peguei essa informação? Aqui, ele já me deu. Mais os outros resultados abrangentes, R$15.500. Com isso, o resultado abrangente vai ser de 87.500. 72.000 mais 15.500, 87.500. 87.500, alternativa D, é o nosso gabarito. Alternativa D é o nosso gabarito. Show de bola? Show de bola. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui, né? Mais uma questão aqui a respeito da demonstração do resultado abrangente. Essa aqui é aplicada pela Banca CESP, lá na prova do T7 de Pernambuco. Olha só. Olha só. Vamos ver o que o cara está querendo? Nessa situação, no mesmo período, se essa empresa tiver verificado outros resultados abrangentes no valor de 81.000, negativo, né? Então, o total do resultado abrangente evidenciado na DRA, demonstração do resultado abrangente, será igual a R$1.610.000. Ele está pedindo o resultado abrangente, essa questão mais fácil ainda, né? Olha lá, porque a gente já tem um lucro aqui, já tem um lucro, peguei isso aqui lá na DRE, já tem os outros resultados abrangentes, aí virou brincadeira de criança, né? Quem resolveu as questões anteriores, essa aqui é maciota. Então, olha só, eu tenho aqui o resultado do exercício. Onde que eu peguei esse resultado do exercício? Lá na DRE. 1.691. Lembrando que isso aqui, olha só, é em 1.000. E eu tenho aqui, olha, menos os outros resultados abrangentes, que ele falou, de 81.000. Então, 81.000. Com isso, eu vou chegar aonde? Ao resultado abrangente. 1.610. 1.610, né? Em 1.000, R$1.610.000. Com isso, corretíssima essa assertiva. Corretíssima essa assertiva. Essa aqui foi bem mais fácil do que as demais, né? Vamos lá, próxima questão, também da Banca CESP, né? Vamos lá, olha lá o que ele está pedindo, vamos ver o que ele está pedindo. A partir das informações apresentadas na tabela abaixo, é correto afirmar que na DRE, aliás, na DRA, demonstração do resultado abrangente, qual que é o valor do resultado abrangente, né? Então vamos lá, mais uma vez ele já me deu o lucro, né? Então olha lá, já vou partir aqui do resultado do exercício. O resultado do exercício foi um lucro de R$350.000. O que é o mais preciso para chegar no resultado abrangente? Preciso dos outros resultados abrangentes. Então, com isso, eu vou chegar ao resultado abrangente. Então, na prática, é bem mais tranquila uma questão a respeito de DRA. Então, vamos lá. Perdas líquidas derivadas de conversão de demonstração. Veja que é sempre a mesma coisa, né? Não muda nada. Então, isso aqui é um outro resultado abrangente. Está lá na conta ajuste acumulado de conversão. Como foi perda, eu vou lançar aqui a débito R$50.000. Depois ele fala ganho na alienação de ativos imobilizados. Ora, esse ganho ele vai lá para a DRE, como outras receitas. Então, olha só, dentro desse lucro aqui de 350, certamente eu já tive esse valor de R$25.000 considerado. Então, isso aqui é uma informação totalmente irrelevante. E depois ele fala ganho na remensuração de ativos financeiros disponíveis para a venda, né? Lembro mais uma vez que na época de aplicação da prova, ele era chamado assim. Atualmente, na sua prova, ele estaria assim, né? Valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ou seja, ele falaria que é um ativo financeiro mensurado ao valor justo por meio de outro resultado abrangente. Fala que o valor já é líquido de tributo, portanto, todo o valor de R$40.000 será considerado aqui a crédito. E por fim, capital social. Imagino que houve, por exemplo, uma integralização, pouco importa isso aqui, né? Então, nesse caso, outros resultados abrangentes são negativos de R$10.000. Então, vou inserir aqui, olha, R$10.000
10 mil reais, então 350 menos 10 dá 340 mil reais. E a alternativa aí é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Tá ficando muito tranquilo? Tinha medo da tal da DRA? É tranquilaça desde que você saiba o que é um outro resultado abrangente. Não adianta, tem que memorizar. Mais uma questão da BancaCesp, essa foi aplicada em 2018. Acho que a BancaCesp gosta do tema, hein? Vamos ver o que ele quer antes de analisar? De acordo com os dados da tabela e considerando que no exercício de X a referida empresa apurou lucro líquido de 120, então o valor em reais apurado a título de outros resultados abrangentes. Então olha só, olha a sacanagem. Ele vem, fala o valor do lucro e depois ele pede o quê? Apenas os outros resultados abrangentes. Ou seja, então essa informação do lucro não me interessa. Não me interessa. Então cuidado. Se ele tivesse pedido o resultado abrangente, eu pegaria o lucro e somaria os outros resultados abrangentes, mas ele só está pedindo os outros resultados abrangentes. Então, certamente, aqui deve ter alguma alternativa, se você comparar duas alternativas, deve ter alguma alternativa aqui que, se comparado a outra, tem uma diferença de 120. Certamente, né? A menor vai ser o gabarito. Certamente. Quer ver? Ó, vamos lá. 274, 174, a diferença é só de 100. Estou vendo aqui, por exemplo, olha só, 274 e 154, a diferença é de 120, exatamente. Então, qual que vai ser o gabarito? Vai ser a alternativa D, sem dúvida nenhuma. Mas como assim, professor? Por quê? Ah, porque o aluno que esqueceu, né, calculou o outro resultado abrangente, que deve dar 154, e somou o lucro de 120, ou seja, esse aluno que calculou o resultado abrangente, chegou em 274, errou a questão. É óbvio que a gente não vai resolver dessa forma, né? Só foi uma curiosidade aqui. Ou seja, o cara te deu uma informação totalmente irrelevante e ele deixa a alternativa aqui profelizado, né? Que considerou o lucro e errou a questão. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular os outros resultados abrangentes? É por meio do nosso razonete. Por meio do nosso razonete. Vai dar 154, pela análise e pela lógica que eu falei aí, né? Pela pegadinha do examinador. Então essa informação do lucro aqui, olha, desconsidera. Só seria importante se ele tivesse pedido o resultado abrangente, não foi o caso. Então olha, gasto com emissão de ações. Não, isso aqui não é outro resultado abrangente. Aquisição de ações em tesouraria também não. Veja que sempre é a mesma coisa, né? Ajustes negativos de instrumentos financeiros. Aqui eu acho que faltou ele falar que há ajustes de instrumentos financeiros que são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Por quê? Porque a gente tem instrumentos financeiros cujo ajuste ao valor justo impacta o resultado. Agora, estou numa questão sobre demonstração do resultado abrangente, que está me pedindo outros resultados abrangentes. Eu vou partir do pressuposto que é um instrumento financeiro que tem relação com outros resultados abrangentes ou não? Vou. Eu vou partir do pressuposto que ele está falando de instrumentos financeiros que demandam ajustes na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, por esse motivo, o ajuste negativo vai ser considerado aqui como um outro resultado abrangente de 60 mil reais. Aí ele fala que o tributo sobre ajuste negativo. Lembra que o tributo ele deve ser considerado também, sempre em sentido oposto. Então aqui, olha só, entra do lado direito, é como se eu tivesse um direito, né, um direito de 20 mil reais a compensar com futura tributação sobre ganhos. Então, quando eu tenho um ganho, eu tenho a tributação. Quando eu tenho uma perda, eu tenho um tributo a compensar, né? Uma base que será utilizada para compensar a tributação sobre eventuais ganhos no futuro. Equivalência patrimonial, cuidado, olha só, equivalência patrimonial sobre resultado abrangente positivo de coligada. Isso aqui é um outro resultado abrangente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E como foi positivo, eu vou considerar então de forma positiva aqui, olha, 24 mil reais. Então aqui é a seguinte situação. Suponha que eu tenho investimento numa coligada, portanto, investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, e aquela coligada lançou em seu balanço patrimonial, dentro lá do seu patrimônio líquido, um valor em ajuste de avaliação patrimonial. Então, olha só, a coligada, na sua contabilidade, lançou determinado valor lá na conta ajuste de avaliação patrimonial dela. Isso acabou aumentando o seu PL. Como aumentou o seu PL e eu sou investidor com influência significativa sobre essa investida e, portanto, avalio ela pelo método de equivalência patrimonial, preciso fazer um ajuste. Quando a gente estuda questões práticas
a respeito do CPC 18, que trata de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. Isso aqui é bem comum, né? Numa prova, ele te dá ajustes acumulados de conversão ou ajuste de avaliação patrimonial que a coligada ou a controlada lançou em sua contabilidade e, consequentemente, o investidor, de forma reflexa, também faz um lançamento na sua contabilidade. Então aqui, como foi um ajuste positivo realizado lá na contabilidade da coligada, o investidor também faz um ajuste positivo, debitando o valor do investimento e creditando a conta, por exemplo, ajuste de avaliação patrimonial. Olha só agora, ajustes positivos por conversão do período de investimentos. Então a conta ajuste acumulado de conversão, né? Então foi positivo, vai vir aqui a crédito no nosso razonete. E por fim ele fala, olha só, tributos sobre esses ajustes positivos aqui. Então sempre em movimento oposto, né? Então 260 foi positivo, os tributos vêm aqui para esse lado, 90 mil reais. Então o que a gente tem aqui? Olha, 150 de lançamentos a débito e a crédito a gente tem 304. Então 304 menos 150 dá 154. Olha lá o gabarito, 154, alternativa D. Então, mais uma vez, se o cara tivesse pedido o resultado abrangente, aí você pegaria o resultado do exercício, que foi quanto? Ele falou um lucro de 120 mil reais. E você pegaria os outros resultados abrangentes de 154, mas ele não pediu o resultado abrangente, ele claramente pediu só essa parcelinha de outros resultados abrangentes. Então, olha o aluno que calculou o resultado abrangente. Olha o aluno que não sabe a diferença entre resultado abrangente e outros resultados abrangentes. Olha lá a alternativa A. Ele saiu da prova, assinalou a alternativa A e você ali no portão de saída falou, ih rapaz, mas você calculou o resultado abrangente, ele pediu os outros resultados abrangentes. É aquele balde de água fria no cidadão, né? Então cuidado, hein? Pedir o resultado abrangente é uma coisa, pedir outros resultados abrangentes é outra. E vamos lá, mais uma questão aqui a respeito desse tema, essa questão aplicada pela banca FCC, prova de auditor fiscal de Santa Catarina, aplicada em 2018, né? Lá em novembro de 2018, a banca FCC falou que, olha só, o impacto reconhecido pela companhia Só Papel na demonstração do resultado abrangente de 2017, exclusivamente em relação a essas duas transações, desconsiderando o lucro líquido do período dos efeitos tributários. Ou seja, o que ele está pedindo aqui, portanto? Ele está pedindo aqui os outros resultados abrangentes, porque ele falou para você desconsiderar o lucro. Então ele está pedindo os outros resultados abrangentes. Olha só, ele quer algo que está na DRA, desconsiderando o lucro. O que está na DRA? É o resultado, lucro ou prejuízo, mais os outros resultados abrangentes. Então ele falou, olha, eu quero que você me responda o que está na DRA, desconsiderando o lucro. Então, o que está lá? É o outro resultado abrangente. Então, mais uma questão que está pedindo os outros resultados abrangentes. Então, a gente pode abrir aqui um razonete. Eu vou chamar isso de outro resultado abrangente. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, aplicação financeira no valor de 100 mil reais em títulos que rendem 3% ao mês de juros compostos. Só lembrando que isso aqui aconteceu em 30 de novembro. A companhia, olha só, classificou esses títulos como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Depois ele fala aquisição por 300 mil reais à vista de 40% de uma investida no exterior que possui como moeda funcional o euro. Legal. Então olha o que aconteceu um mês depois, né, em 31 de dezembro de 2017, ao converter as demonstrações contábeis da coligada para reais, a companhia Só Papel verificou que o lucro líquido apurado pela investida era de 50 mil reais. Então, olha só, o que vai acontecer em relação a esse lucro líquido? Vai haver a aplicação da equivalência patrimonial, né? Olha lá, eu tenho 40% desse investimento, eu aplico 40% de 50 mil reais, eu chego em 20 mil reais. O lançamento é a débito em investidas e crédito em resultado de equivalência patrimonial. Só que esse crédito de equivalência patrimonial não é um outro resultado abrangente, ele vai para o resultado do exercício. Ele vai para o resultado do exercício e ele fala, olha, desconsidere o lucro líquido do exercício. Então esquece disso, esquece esse lançamento, que ele pediu para a gente não levar ele em consideração. Show?
e que o valor dos ajustes acumulados de conversão era de 20 mil negativo, ou seja, lá na investida ele está falando que era 20 mil negativo de ajuste acumulado de conversão. Ora, como eu tenho 40% dessa entidade, qual que vai ser o ajuste a ser realizado pela investidora de forma negativa? Vai ser só de 40 de 20 mil, que dá 8 mil reais. Então, como é negativo, eu vou lançar aqui, olha, 8 mil reais relacionado ao ajuste acumulado de conversão. Ele fala que na mesma data o valor justo da aplicação financeira era de 101 mil reais. Então vamos lá. Eu vou pegar um razonete aqui para a gente analisar esse instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então suponha lá, olha só, apliquei 100 mil reais em determinado ativo financeiro, isso em 30 do 11. 30 do 11. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui a data, né, só para a gente se situar. Vamos lá, olha, em 30 do 11. O que vai acontecer em 31 de dezembro? Ora, eu tenho que aplicar o rendimento desse título, de acordo com o dispositivo contratual, 3%. 3% de 100 mil reais, eu debito o instrumento financeiro e credito o quê? Receita financeira. Então veja que após o reconhecimento dessa receita financeira, o título ele está mensurado a 103 mil reais, não é? Opa, mas esse título, olha o nome dele, ele é mensurado ao valor justo. E ele falou claramente que o valor justo desse título é 101. Ou seja, vai chegar em 31 de dezembro, eu não posso mensurá-lo aqui, olha, por 103. De jeito nenhum. Não posso evidenciá-lo por 103, eu tenho que evidenciá-lo por 101. Então eu vou colocar aqui, olha, 101. Esse é o valor que no final das contas eu tenho que evidenciar esse cara em 31 de dezembro. Só deixa eu colocar aqui, ó, para não ficar duas datas, eu vou só falar para você que isso aqui refere-se à receita financeira, 3 mil reais. Então, olha só, eu tenho 103 e preciso ter um saldo de 101. Como é que eu transformo 103 em 101? Eu preciso tirar 2. Então, vou retirar 2 aqui, olha. Vou retirar 2. Retirar 2 aqui, no caso, né, na linguagem contábil, creditei 2 mil reais, diminuindo o valor desse ativo. Qual que é o débito correspondente? Vai ser em outros resultados abrangentes, na conta ajuste de avaliação patrimonial. 2 mil reais, diminuindo o PL. Afinal, foi um débito, portanto, diminuindo o PL. Então, esse é o lançamento contábil relacionado a instrumento financeiro. Vou debitar aqui, então, 2 mil reais, que foi o lançamento na conta ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Então, com isso, a gente tem aqui 10 mil reais. 10 mil reais negativos, alternativa E. Alternativa E é o nosso gabarito. Esse é o valor dos outros resultados abrangentes. Beleza, pessoal? Com isso, finalizamos essa aula onde analisamos aspectos relacionados ao CPC 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através dos canais de comunicação do Direção Concurso ou através aqui das minhas redes sociais. Procure aí Prof. Gursintra lá no Instagram. Combinado, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.